Então vamos para mais um podcast do Pod Bate-Papo Cast, nosso segundo episódio agora, com um convidado muito especial, que inclusive, na verdade, foi através dele que eu iniciei esse projeto de ter um podcast aqui na Contabilidade. E ele é meu mentorando, né? E contador, empresário, multiempresário, né? Tem várias empresas. E através dele, né? Como eu disse, que eu cheguei aqui, ele até me ajudou na compra dos equipamentos, enfim. Tenho muita coisa para falar boa dessa pessoa. Eu com o Anderson Hernandes estamos aqui hoje. Se É um prazer. apresente. Pois é. Primeiramente, agradecer o convite, né? E era para ser o podcast de inauguração, né? Mas acabou que a Sim, agenda não foi possível. E acho que foi bom que você foi fui treinando e treinando. tal, né? Mas você estava falando que estava um pouco nervosa e tal, né? Ah, é que, como foi através de você, até o meu primeiro podcast, até mesmo, né? Foi lá com você. Eu acho que eu não fiquei tão nervosa como eu tô agora aqui, né? Uhum. Porque você veio até aqui, me deu mais dicas hoje, né? Em relação a tudo. E sempre veio me apoiando nisso, nesse um sonho, né? Que eu vi lá um primeiro podcast presencialmente. A gente participou numa mentoria com outros contadores, fizemos um teste para ver como que funcionava, né? Até mesmo porque foi uma indicação sua, de certa forma, né? Porque o mundo é muito digital hoje. E para a gente alcançar um público em relação à contabilidade maior, até mesmo de outros lugares, não só físico aqui na cidade que eu estou estabelecida, eu teria que partir para o digital e seria uma possibilidade criando conteúdo. Então tem a possibilidade tinha, né? Temos, na verdade, né? A possibilidade do podcast, do Instagram, fazendo stories, falando de conteúdo também contábil, falando um pouco da vida pessoal também, porque pelo que eu aprendi, as pessoas não se interessam só pelo a parte técnica, né? E aí nasceu a vontade de ter, né? E iniciar do zero, sem saber nada, sem saber nem como editar um vídeo, nem os equipamentos. E eu iniciei a mentoria com você em 2021, mas eu te conheço desde 2019. Como eu já falei no meu podcast que eu participei, fiz todos os cursos, eu sou formanda Tactus. E cheguei até aqui, já lá no início, eu até comprei uns equipamentos paralelos, uns microfones, mas não iniciei mesmo. Aí fiz outros cursos de como destravar vídeo. É assim o nome do curso? Né? Oficina de vídeos. Oficina de vídeos, isso. Destravei, depois eu travei um pouquinho, né? Porque tem que ter continuidade, né? Penso eu. E aí comecei devagar novamente com o projeto, sempre conversando com você, você sempre me instruindo. Então, assim, o nervoso. Porque é como se fosse uma prova, né? E eu estivesse sendo testada agora pelo meu É, mentor. mas assim, pelo tempo que a gente se conhece, né? Por tudo aquilo que a gente já vivenciou dentro de todos os encontros que nós tivemos, você ter participado do meu podcast, enfim. Eu vejo que agora é um momento natural dessa conversa, entendeu? Porque é tal qual a gente estava conversando agora há pouco, estávamos almoçando conversando, é o que nós estamos fazendo aqui no podcast. Sim. Então, não existe, na verdade, algo que você possa se preocupar no sentido de que ficar nervosa por conta disso, só pelo fato de termos uma câmera e a gente ter um microfone para falar e tal. Não, mas o nervoso é mais pela presença, É, né? mas Bem ou mal, você tem 40 mil, né? Eu vi lá mais de 40 mil seguidores no YouTube. nós temos, acho que no canal meu pessoal tá com acho, que quase 50 mil. Uhum. O canal da Taxus tem quase 110 mil, acho que 110. Você já fez quantos podcasts? Até que Você me pode. formou uma É, podcaster, né? pois é. Acho que o volume de podcast não é tão grande quanto o volume de vídeos que eu gravei. Certo. Porque como o podcast no nosso canal, ele é uma etapa do canal, uma parte dos vídeos que nós produzimos. Uhum. Então a gente produz por volta de um vídeo por semana no podcast da Tactus, né, que é a minha empresa contábil. No meu pessoal, menos ainda, né? Porque
acaba que depende um pouco de priorizações e tal, Sim. então, e depende muito de mim para poder fazer tudo isso, né? Então, eu devo ter somado os 2 podcasts dos 2 canais, acho que por volta de uns 100 podcasts eu devo ter feito mais ou menos. Bastante, Acho 100 que mais ou menos. episódios. A gente começou aqui praticamente no mês passado, né? Em março de 2023, para quem for ver esse vídeo no futuro. Uhum. E a gente teve até um problema técnico, né? Nos eventos posteriores. E hoje a gente praticamente vai ser o nosso segundo podcast aqui com você. É, né? O nosso segundo, não de gravação, mas sim de postagem. De postagem. Né? Porra. Isso. E não foi o primeiro, porque era para ter sido o primeiro, como você mesmo falou. A gente estava tentando se programar para o primeiro, e aí as agendas não batiam, os horários não batiam, e hoje você está aqui. Também é uma grande honra te ter aqui, porque além de mentor e uma pessoa que eu me inspiro, né? No sentido de você ter chegado onde você chegou, para mim é um lugar que eu gostaria também de chegar. Claro que não vai ser igual, né? Mas é Melhor. pode ser melhor, mas pode ser que eu chegue bem próximo, também possível. Sim. Porque a gente se inspira em pessoas, né? A inspiração é algo que faz parte da vida de qualquer pessoa que vai performar, que vai ter resultado. A gente sempre vai ter pessoas que nos inspiram. Sim. Por que é bom você ter alguém que te inspira, né? Porque, primeiro, você aprende. Essas pessoas, elas passaram por pontos que um dia você vai passar, e é muito mais fácil você aprender com quem já chegou onde você quer chegar. Sim. Segundo, toda pessoa de sucesso que conseguiu construir algo relevante, ela tem uma história muito importante de superação. Tem uma história muito intensa de lidar com adversidades. Sim. Porque é muito lindo a gente falar que, pô, o negócio deu tudo super certo, olha só o sucesso que aquela pessoa tem, mas o que aconteceu para a pessoa chegar até ali? Quantas pancadas ela teve que enfrentar, quantas coisas erradas que deram, e às vezes a gente não sabe nada sobre os bastidores de uma pessoa, né? O que eu vejo, por exemplo, que um podcast proporciona é esse acesso aos bastidores, né? Sim. Você consegue chegar para uma pessoa e fazer uma pergunta que essa pessoa não falaria, por exemplo, dentro de um outro contexto, tal. E você consegue trocar essa ideia de uma forma bem solta. Então você está no caminho certo. Eu fico muito orgulhoso de ver o que você construiu, porque eu conheço a sua história, né? E obviamente nós não estamos nesse momento aqui invertendo os papéis, né? Eu estou sendo entrevistado e não invertendo. Daqui a pouco eu estou entrevistando você, né? Porque Não, mas eu acho que também por ter feito mais de 100 entrevistas, né, postadas. Mas não importa isso. Eu acho que já vira até uma rotina entrevistar. Mas não importa isso, porque no momento aqui eu tô num papel de ser o convidado. Sim. E aí, obviamente, é você que vai conduzir isso. Mas, assim, eu acho que é importante dizer nesse momento que eu conheço a sua história e eu sei o que foi complexo o que você fez aqui. Sim. Entendeu? Desde arrumar toda a sala, a parede, e paralelamente construindo outras coisas como o próprio café, e desde mexer com configuração, de lidar com uma frustração de perder um arquivo porque de uma certa forma errou em alguma coisa, por falta de experiência que acontece, e eu também já passei por isso. Mas é assim que você vai dominar isso, entendeu? Hoje eu acredito que eu não erro mais, pelo menos no mesmo erro. Exatamente. Nesse então, mesmo erro, vou fazer sempre testes, né, antes de iniciar. E se permitir, por exemplo, você executar, porque a maior parte das pessoas, elas sonhariam, não, a maior parte das pessoas, elas sonham com alguma coisa, mas assim, muitas pessoas sonhariam em fazer exatamente o que você está fazendo, mas elas não começam. Sim. Você começou e você foi perguntando, e você, cara, mas precisa disso aqui, mas precisa disso aqui também, mas você já comprou, aí você mandava as listas e falava, mas preciso, tá faltando o quê? Não, é que eu não sabia nada. Aí você me indicou por onde a gente deveria começar, né? Inclusive até, tipo, que precisa um tapete para uma acústica melhor. Aí você vê como que isso foi importante. Isso, detalhes que a gente não enxerga por detrás dos bastidores até mesmo. Exato. Quando eu tô vendo um vídeo seu ou um vídeo de um outro canal.
E são detalhes. Aí eu até, na época, o recurso era um pouco menor, aí a gente comprou 2 webcams que até não era tão barata, na verdade, né? Eu paguei quase 1.500 em cada. E o primeiro vídeo que nós postamos, a qualidade não ficou tão boa. E eu sou um pouco exigente com questões de, né? Eu priorizei aqui o visual até mesmo. Sim. Porque eu gosto de ser detalhista nessas questões. E errei em algumas coisas, inclusive, né? Você já me deu um toque hoje que a minha TV tinha que ser menor. Né? Não é que eu errei, é que eu quis fazer o melhor. Sim, sim, Dentro sim. das minhas Perfeito. condições, é claro, né? E Mas o que eu dei o toque pra você da TV foi justamente um problema que eu passei por isso, entendeu? Você passou também? Eu passei no Mas outro. hoje você tem Não TV? tenho, mas no outro espaço que eu tinha antes, eu tinha TV. E aí, qual era o problema que a gente tinha? Como que a gente ia colocar a luz de forma que a luz não refletisse na TV? É muito difícil você conseguir fazer isso, principalmente porque a gente tem uma limitação de espaço e eu não consigo colocar a luz tão distante, entendeu? Sim. Então, é complexo, porque pensa, né? A gente tem uma câmera que é essa câmera que está de frente comigo aqui, né? Aí troca a câmera, por favor, coloca no plano aberto. Aí tem essa câmera do plano aberto, né? Que ela tá pegando a parte da TV. E tem essa câmera que é a câmera que está em você, né? Que tá pegando eu. Então, o que acontece? E nós temos duas luzes aqui. E se fosse ver pela lógica, poderia ter até uma terceira. Mas como você vai conseguir colocar essas luzes de uma forma que faça o efeito que a gente precisa de melhorar a qualidade da imagem sem que isso pegue na TV? É desafiador, entendeu? Pelo menos nós testamos, de repente alguém está olhando e fala, mas está aparecendo a luz, né? Pois é, se vai aparecendo, vai ficar assim. Mas são coisas, por exemplo, que faz parte do aprendizado. Agora, o que é importante, né? E aí já trazendo para você que está acompanhando, a importância de você começar e fazer as coisas acontecerem independente mesmo de como elas vão errando. ser. Independente de você errar e tal. É porque, assim, tudo no papel é muito lindo e maravilhoso. Você chegar para uma pessoa e falar, faz aqui um projetinho para mim, como vai ficar a mesa, vai ficar tal, tal. A pessoa vai desenhar no papel, vai ficar lindo e maravilhoso, porque é muito bonito quando você olha um projeto. Agora, quando você vai para a execução, a gente gastou quase 2 horas para começar o podcast. Sim, verdade. Entendeu? Por quê? Porque vai arrumar um negócio, aí não funcionou, aí o celular parou, aí não sei o quê, aí a luz, aí deu um problema no áudio de novo, e aí a gente foi ver, entendeu? Detalhes que quem está vendo depois o negócio pronto não imagina que Não isso imagina que tem tudo isso. Agora, o que acontece com as pessoas? As pessoas, elas, primeiro, elas não buscam, às vezes, uma orientação para que possa encurtar o caminho, e aí tentativa e erro fica mais difícil quando você não tem um direcionamento, ou elas nem começam. Sim. Ou quando começa, dá o primeiro problema, desiste do projeto. Na verdade, quando eu te conheci, foi para buscar contabilidade digital. Né? Inicialmente foi um dos primeiros cursos que eu fiz, fui até você lá, tal, te conheci. E até quando você apresentava algumas coisas, para mim, eram surreais, assim, né? Nunca que eu vou chegar ali, né? Nunca que eu... Às vezes a gente trava ou se bloqueia pensando... Porque a gente, sei lá, nem sonha, né? De repente. Não é que não sonha, acha que não é capaz. Eu acho que seria essa a palavra. Aí, antes de pandemia, tudo, né? Depois eu retomei aos cursos pós-pandemia, né? Que eu já estava procurando sempre buscar mais por mim. Ou pelo meu profissional, melhorar o meu profissional. Então, fiz outros cursos e hoje sou sua mentoranda. Falho em algumas coisas, às vezes não começo algumas coisas, como você falou, mas estou tentando sempre melhorar. E eu vejo em você, assim, pelo menos no que você passa para nós e no que a gente acompanha também, porque acompanhamos bastante a sua rede social, no sentido de você poder trabalhar viajando, poder trabalhar, delegar as tarefas sem estar presente, que ainda é uma dificuldade nossa aqui. É uma coisa que com certeza foi construída aos poucos. E conta pra gente, assim, como que foi, se era assim faz tempo, qual foi o processo? Ou você sempre foi organizado desse jeito? Porque eu acho você uma pessoa muito organizada, que realmente é de se inspirar, né? Organizado, acho que eu sempre tive um viés de organização pessoal, só que a gente precisa entender que o nível de organização, ele vai tendo que evoluir conforme a sua jornada vai acontecendo. Sim.
Então, como eu era organizado antes, não é suficiente para como eu preciso ser organizado hoje. Ou Entendi. os braços que eu tenho em volta para me ajudar, que também precisam estar organizados. Então, o que acontece? Para fazer tudo o que a gente faz, acaba que demanda muita energia. E eu preciso poupar energia o tempo todo, porque o momento que eu estou aqui, eu não posso estar em outro lugar, eu sou uma única pessoa. Sim. Então, tem uma série de coisas que, naturalmente, eu poderia, nesse momento, estar fazendo, né? Poderia estar ocupado nessas atividades que elas estão delegadas. Então, você montar um time, você montar pessoas que entendem qual é o nível da sua entrega, você delegar tudo aquilo que pode ser delegável para você poder fazer coisas que você não tem como delegar para outra pessoa, como, por exemplo, estar aqui, é fundamental. Então, acho que a organização, ela vem desde a organização pessoal, mas se as pessoas à sua volta não tiverem organização também, bagunça tudo. Então, eu tenho pessoas em volta de mim que são hiper organizadas, responsáveis, e as coisas vão fluindo. Então, você vai evoluindo nesse processo. Então, hoje, por exemplo, eu posso trabalhar de onde eu quiser, porque a nossa empresa se tornou digital, né? Mas isso não é mais novidade no mercado. Qualquer pessoa hoje pode construir isso, né? Porque isso está acessível a toda empresa, tratando-se de empresa contábil. Mas acho que, sobretudo, tem a ver com o comportamento, né? Como é que você lida com tudo isso? Porque a liberdade te traz muita responsabilidade. E às vezes a pessoa ela cria ela acha esse canal de liberdade que é você ter essa flexibilidade de você estar em qualquer lugar, só que ela se perde. E a organização pessoal ajuda nisso. Sim. Porque, por exemplo, uma coisa que estava acontecendo agora há pouco. Eu estava aqui enquanto vocês estavam arrumando as coisas, né? Enquanto eu não estava envolvido também na ajuda. Eu estava conversando com um parceiro meu de BH e ele está articulando, por exemplo, uma reunião para acontecer. Aí ele falou, cara, você pode vir para BH e tal, e é uma coisa importante, só que eu tenho uma série de compromissos que também são importantes. Então, como que a liberdade me traz flexibilidade nesse caso? Que eu posso fazer o que eu tenho para fazer lá de BH. A gente tem uma sede lá, por exemplo, né? E eu tenho duas lives para poder fazer em 2 dias ali da semana que eu mandei para ele. Ó, eu falei, cara, eu posso encontrar com você em BH, a gente pode sentar para conversar nesse dia. E eu consigo tocar as coisas de lá. Uhum. Então, ou seja, o fato de eu ir para lá não significa que eu vou cancelar os meus compromissos ou que eu vou deixar de fazer o que tem que ser feito paralelamente só porque eu estou lá. Mas eu vou, de forma organizada, encaixar as coisas para as coisas serem possíveis. Então, é isso. É você pensar o tempo todo fora da caixa, entender que o mundo não é somente o que você faz dentro da sua empresa, as coisas não acontecem somente dentro da sua mesa ou dentro da sua sala, mas que as coisas podem acontecer fora da sua empresa. É você trabalhar tudo isso para que você possa potencializar resultados. O que eu vejo é que além de ser organizado, você também é dedicado, né? Porque ainda cuida da sua saúde, cuida da sua família. A disciplina, ela está bem atrelada ao resultado, né? Entendi. Então, você precisa Como que você tem, né, uma frase, a vida é uma estratégia. Isso. O olhar estratégico, para mim, ele tem que ser visto, ele tem que permear a sua vida como um todo, tá? E aí eu separo a nossa vida pelo lado profissional, que isso pode ser desde você que é empresário, você que trabalha profissionalmente em qualquer atividade, Sim. né? Você tem o seu lado profissional. Você tem o seu lado pessoal, e no lado pessoal você tem a sua saúde mental, a sua saúde física, as suas prioridades que você quer do ponto de vista pessoal, né? Por exemplo, quando você determina assim, eu quero, né, comprar um apartamento, você está pensando no seu pessoal, é um projeto pessoal que você tem, nos seus sonhos e tal. E você tem o seu lado familiar, que vai desde uma relação mais simples, quando a pessoa, por exemplo, não tem filhos, não é casada, e ela tem uma relação mais próxima ali com a família, né, os genitores, até uma relação mais complexa, quando você tem marido ou esposa, ou quando você tem filhos, e às vezes coisas mais complexas, como, por exemplo, parentes que moram com você, às vezes você cuida de uma mãe, às vezes cuida de um pai doente, tem muitas coisas envolvidas nessa relação familiar.
E também as pessoas que também estão diretamente relacionadas à família, que não são uma família imediata, por exemplo. Desde o irmão que não mora com você, mas que você tem contato, o cunhado que não é família, mas é família ao mesmo tempo. Então, Sim. tá. O que você precisa entender? Tá. Você tem esses três lados. Como é que você vai pensar estrategicamente como um todo? Por quê? Porque se você trabalhar o seu profissional bem, tá? E aí você é um exímio profissional. Você é dedicada, você está tendo resultado, só que a sua saúde não está legal, o que vai acontecer no longo prazo? Vai chegar um momento que você mal vai conseguir usufruir o que você conseguiu conquistar, porque a sua saúde não vai permitir. Sim. Entendeu? Agora, beleza, você é super dedicado à sua saúde e tal, você cuida bem, beleza, você tem uma boa saúde, mas a sua vida profissional tá uma merda. Porque você, tipo, é totalmente desorganizado, indisciplinado, você não para num serviço se você trabalha em empresas, você tem uma empresa e você não consegue fazer a própria gestão financeira do seu negócio, ou seja, o seu negócio está totalmente comprometido, ou seja, está cheio de BO, você está com a saúde bacana, mas isso aqui pode impactar na saúde mental, isso aqui pode impactar em você não ter acesso a coisas que você pode ter na vida pessoal e não construir os seus sonhos e tal, porque você não conseguiu conduzir bem a parte profissional. Ah, você conduz bem a parte profissional, sua saúde tá bem, sua saúde mental tá bem, você tá ali, faz terapia, você, ou seja, faz tudo aquilo que a gente tem que fazer para poder, né, conseguir manter ali a nossa mente sã. Só que a gente chega em casa e assim, é uma desgraça, entendeu? Família toda desestruturada, se você tem filhos, seus filhos manda e desmanda na sua casa, destrói o seu patrimônio porque tipo você não consegue impor limites, ou se você é casado e você tem uma pessoa que você está casado que é um relacionamento totalmente desigual, onde você está jogando uma frequência, você está numa frequência de jogo e essa pessoa está numa outra frequência que tipo assim você não consegue nem reconhecer, não consegue nem ter uma conversa que faça sentido porque a pessoa não consegue acompanhar, entendeu? Não tem uma conexão. Tem conexão, entendeu? Você tem uma vida familiar que, tipo assim, você não é feliz. E quantas pessoas que são muito bem-sucedidas profissionalmente, mas que têm uma vida familiar que não são felizes, entendeu? Não é feliz. Mas aí você acha que esse sucesso, de repente, por não ter um equilíbrio nessas três áreas que você falou, compromete no futuro? Compromete. Porque assim, você sempre vai ter momentos onde você vai ter um pouco mais de foco. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu vejo que vocês, mulheres e mães, sempre enfrentam esse conflito pessoal, que é eu trabalho muito, porque eu preciso trabalhar muito, mas eu deixo de fazer algumas coisas para minha filha ou para o meu filho. Às vezes eu não sou tão presente como eu gostaria de ser. É natural lidar com esse conflito, entendeu? Sim. Você sempre carrega uma culpa. Não que os pais não façam isso também, mas as mulheres mais do que os homens. Mas é diferente de você simplesmente abandono. O fato é você carregar ali a culpa, que às vezes nem é uma culpa natural, às vezes nem é real, e às isso vezes falou certo. Mais mental. Mais mental, que é natural do que você simplesmente largar o seu filho, como acontece muitas vezes. A pessoa ela só foca do ponto de vista profissional e ela ignora esquece que tem existe casa, um familiar, que tem marido, que exatamente. tem saúde. Então, o que a gente tem que entender? Que ainda que possam existir momentos onde você vai ter um pouco mais de enfoque, mas não dá para você simplesmente só olhar para um outro lado da sua vida sem você considerar os outros fatores à sua volta. Porque as coisas, quando você vai ver lá na frente, elas estão diretamente relacionadas. E por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso, entendeu? Tudo aquilo que pode ser negativo, que é extremamente negativo e difícil de lidar, de uma certa forma eu passei por isso. Problemas de saúde sério, que eu tive que repensar a minha vida, repensar o meu cuidado com o corpo, repensar aquilo que eu estava me alimentando, entendeu? Então, antes de você chegar até aqui, você não pensava tanto como hoje? Como você nos demonstra? Quando assim? você fala não pensava tanto, na saúde física. Seria uma qualificação assertiva. Você você ignorar totalmente uma coisa e você não se dar conta plenamente de algumas coisas é diferente. Entendi. Então, não é que eu ignorava a minha saúde, que, vivia comendo fast food, hambúrguer todo dia. Não, nada disso. Sim. Mas até por um desconhecimento, muitas vezes eu me alimentava mal, eu fazia um exercício, mas eu não fazia o exercício como deveria fazer, então o resultado ficava comprometido, entendeu? E precisou eu passar por alguns sustos na vida para eu começar corrigindo algumas coisas. Sim.
entendeu? Então, É tipo desde- gatilhos, né? Que desperta, no caso, né? são, mas tem pessoas que Que ainda isso assim... isso é provisório, ele não é permanente. Então, por exemplo, 2018, eu tive o primeiro susto na vida quando eu descobri que eu tinha um tumor na perna, né? Um câncer, um melanoma, que é um câncer super agressivo, e aí eu tomei um susto. E aquilo me ajudou a repensar muita coisa. Em relação à minha família, em relação aos projetos pessoais, entendeu? Tanto que eu tinha uma viagem marcada quando eu descobri, né? Eu tinha uma viagem marcada para Las Vegas, que era um sonho que eu tinha de conhecer lá. E no primeiro momento eu falei, pô, vou cancelar tudo, né? Tinha cirurgia marcada e Sim. tal, e eu tinha que marcar uma cirurgia. E depois eu pensei assim, não, eu vou para Las Vegas. Desculpa. E aí, quando eu fui falar com o médico, de forma fria, eu perguntei para ele assim, dá para esperar até tal semana para operar? Aí ele falou, dá. Eu falei, isso vai me causar alguma preocupação adicional? Porque eu já tinha feito uma pequena cirurgia, mas eu ia fazer uma cirurgia de ampliação, né? Então eu já tinha tirado o melanoma, mas eu tinha que fazer uma cirurgia de ampliação. Ele falou, não, dá para esperar. Então, tá bom, então eu quero operar nessa semana. Pode ser, pode. Marquei a data, fui para Las Vegas, curti e tal, voltei. Na semana seguinte eu operei. Só que aquilo me despertou muitas coisas, assim, sobre a minha própria vida. Como eu estava aproveitando a vida. Falei, poxa, eu com 40 e poucos anos e de repente poderia perder a vida por causa do câncer e tal. E, poxa, trabalhei muito, mas não aproveitei tanto quanto eu gostaria. E a hora que eu já tinha feito algumas mudanças, né? Mas, enfim, aquilo me ajudou a pensar mais. Aí, em 2020, com a pandemia, eu peguei Covid. E aí, depois, eu descobri que eu tinha um problema no fígado, que isso tinha a ver com o estilo de vida, que era problema de gordura, fora. né? Oi? Comer fast food, essas coisas, mais ou menos. O problema não está comer fast food, o problema está o estilo de vida como um todo. Porque hoje eu como hambúrguer uma vez por semana, né? Mas eu mudei meus hábitos para me permitir me dar o luxo de comer um hambúrguer uma vez por semana, por exemplo. Mas eu tinha uma gordura abdominal muito grande, isso acabou causando uma cirrose hepática, e aí a cirrose ela vai consumindo o seu fígado, né? Eu nunca fui de beber, então não tinha problema com a bebida, senão poderia ter sido até pior. E a cirrose ela pode, além de sobrecarregar o fígado e destruindo o seu fígado, ela pode também virar câncer de fígado, né? E aí, quando eu descobri isso, foi um choque muito grande. E aí, eu mudei meu estilo de vida. Perdi 15 quilos, mudei totalmente meus hábitos, tanto de acompanhamento com personal e tanto de acompanhamento nutricional. Então, hoje eu tenho uma vida totalmente equilibrada sobre o que eu posso comer, quando eu posso comer, mesmo que eu não estou ali na minha dieta, eu consigo fazer um prato equilibrado, eu comia 4, 5 pães por dia, entendeu? Hoje eu como um pão por semana, entendeu? E tem semana que eu nem como. Então, ou seja, eu lembro. Mas você foi se adaptando também, ou foi Aí entra um aspecto que até minha médica falou que entra um aspecto que é um aspecto meu pessoal, que eu sou um pouco radical, mas a pessoa não precisa ser dessa forma, mas isso tem a ver um pouco comigo. No momento que eu descobri, eu virei a chave da noite pro dia, entendeu? Não importa o quanto aquilo custou do ponto de vista de adaptação. Sim. Mas eu falei assim, eu vou virar a chave. Tanto que eu emagreci muito rápido. E a médica falou até que não poderia ser daquela forma, tal. Mas enfim, a médica é o resultado. A médica virou amiga minha, que inclusive ela me ligou enquanto a gente tava almoçando hoje, ela me ligou, eu tava conversando com ela, tal. Um outro assunto, porque ela também me busca ali orientações na parte empresarial. Mas enfim, aí eu mudei esses hábitos, ainda faço acompanhamento, consegui reverter a cirrose, mas eu faço acompanhamento de perto, então daqui 2 meses eu volto lá novamente para fazer novos exames, para ver como é que está, mas nitidamente eu mudei totalmente. Eu perdi 15 quilos, mudei massa magra, não sou um atleta, né? Não sou uma pessoa forte fisicamente, mas nem se compara ao que eu era. E tá bom dessa forma porque o que eu quero não é... Eu quero ter saúde, não, né, focar especificamente em ter uma massa muscular, assim, não é o meu objetivo. Mas o que eu quero dizer, voltando, né, à pergunta sua inicial, é que assim,
tem uma questão de equilíbrio que você precisa pensar. E em determinados momentos você vai priorizar mais alguma coisa na sua vida, mas em outros momentos você precisa buscar o equilíbrio. Então, quando você começa a entender a sua vida como estratégica como um todo, você começa a pensar tudo que acontece na sua vida, o quão isso contribui para a sua estratégia. Entendeu? Entendi. Ou seja, você não pode criar um podcast por acaso. Ele tem que ter um objetivo. Ele tem que ter uma estratégia por trás disso. Ou, se no primeiro momento você até não entende isso, você vai aprendendo e tal, mas você precisa pensar estrategicamente. Porque senão, o que acontece? Chega uma hora que você traz qualquer tipo de convidado, tem convidados que não vai fazer sentido, você pode perder mão, por exemplo, até do tempo dedicado a isso. Você já tinha, quando você criou o seu, você já tinha isso tudo determinado, planejado? Sim, um dos objetivos que nós tínhamos era fortalecer o nosso canal. Outro objetivo é trabalhar nossa marca. Outro objetivo é ter acesso a pessoas que dificilmente eu teria acesso se não fosse através do podcast. Uhum. Entendeu? Porque assim, a gente tem que entender que você está aqui, né? Nós estamos em Santa Isabel. Santa Isabel, né? Isso. Santa Isabel, que é uma cidade que é fora do eixo São Paulo, né? Sim. Então há um deslocamento para a pessoa vir até aqui. A pessoa que é daqui é fácil, né? Porque ela já está aqui tranquilo. Com certeza. Eu também estou em São Bernardo do Campo, que também está fora do eixo São Paulo. Então, o que faz uma pessoa sair de Campinas e vir até São Bernardo do Campo para participar de um evento? É o que faz a pessoa vir de São Bernardo para vir para cá e participar do podcast. A gente tem que entender que para isso ser possível, você precisa ter um elemento que torna isso possível, a pessoa vir até você. E o podcast é esse elemento, por quê? Porque as pessoas gostam de contar suas histórias. Sim. Elas não estão nem preocupadas se o podcast é grande ou pequeno. Mas elas querem ter a chance de contar suas histórias. Então, se você faz um trabalho bacana, um pós depois do podcast bacana, que dá visibilidade para a pessoa, que dá um espaço para as pessoas saberem um pouco sobre ela. O podcast não é somente o que acontece aqui nas 3 câmeras, mas é o que acontece depois dele. Os cortes que você faz, o que você pega e você joga depois no Instagram, as marcações que você faz e uma série de coisas. Uns shorts que você coloca no YouTube. E, então, esse material que nós temos aqui, ele vira muitos materiais complementares. Não é só o podcast em si, né? Até porque a grande maioria das pessoas não assiste um podcast, porque ele é muito longo, né? A não ser que for um assunto de muito interesse, né? Na verdade, assim, eu né? até aprendi com você uma coisa que eu me recordo, que você comentou. Eu acho que foi no último podcast que eu fui, mas não foi no momento da gravação, né? Que você costuma a ter os seus conteúdos, né? Tipo, ouvir podcasts, às vezes na hora do banho. Eu vim de lá pra cá ouvindo um podcast. Ou dirigindo e tal. E, inclusive, eu comecei a fazer também isso, né? Até mesmo porque eu comecei a pensar diferente ao estar aqui como entrevistadora. Sim. Então, eu precisava saber mais, até mesmo, para ter um pouco mais de assunto. Buscar referências de como iniciar. Ter mais repertório. Isso. Então, aí eu comecei a assistir, lógico que podcasts naquilo que eu penso que é parecido com o meu, né? Não que eu não assista a outros, mas raramente. E foi onde eu comecei a ouvir mais, dirigindo, de vez ouvir um som, eu estava ouvindo lá o podcast. Sim. E eu lembro que você que me ensinou isso. Inclusive, na verdade, você me ensinou muita coisa, né? E como que é para você, assim, para mim, eu já falei várias vezes e vou repetir, você é inspiração e tudo mais, não só pela profissão ser igual, mas também, tipo, por ser um multi-empresário, porque tem a H, que é a escola de treinamentos, né? Hoje não só contábil, né? Também empresarial. E tem o Summit, que é um evento que você faz que é o maior do mundo, na verdade, a gente né? fez um evento para 2.700 pessoas, né? No ramo contábil, né? E como que é? Eu acredito que não é só para mim, não é só aquele que acha que você é inspiração para a vida dela, né? Como profissional, como empresário, como contador. Eu acredito que tenha mais. Como que é para você lidar com essa... Porque é uma responsabilidade, de certa forma. Acho que a palavra né? certa é isso, é responsabilidade. Mas, de certa forma, não dá muito tempo para parar para pensar nisso, sabe? A gente só segue em frente.
Porque assim, o exemplo que você deu do Summit tá aí para quem está ouvindo, para poder entender. Tem um evento que eu faço uma vez por ano, né? Dentre outros muitos eventos que eu faço, mas eu faço um evento muito grande, que é um evento para 2.700 contadores que nós recebemos dessa edição. Do Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Então, nessa categoria de evento, que é sobre a temática de marketing para contadores, é o maior evento do mundo, entendeu? Então, é muita responsabilidade. A gente recebeu Caíto da Chili Beans para poder palestrar para a gente, Geraldo Rufino. Então, um evento assim que nós fizemos uma abertura sensacional, com as pulseiras de LED, igual tem no show do Coldplay. Imagine uma sala com mais de 2.000 pessoas, as pulseiras ali fazendo toda uma coreografia. É surreal. Uma organização assim que leva meses para ser possível, para 2 dias de evento. Então, as pessoas, né, que eu tenho acesso ao evento, as pessoas se sentem inspiradas, né, por tudo aquilo que a gente faz no palco, e não somente no palco, mas também nas redes sociais, aqui no YouTube e tal. Só que a nossa vida é tão corrida que não dá muito tempo para você parar e pensar sobre esse aspecto de impacto, ou se achar eu sou uma celebridade. Não, eu sou uma pessoa normal. Eu falei hoje para minha filha que você eu vi ela falando. Famoso. Entendeu? Mas eu posso até ser conhecido, mas dentro do nicho de contabilidade. A maior parte das pessoas que vão ouvir aqui que não são contadores nem sabe quem eu sou. E tá tudo certo, entendeu? E ainda tem contadores também que não me conhecem, também tá tudo certo. Mas a gente não tem muito tempo para parar e pensar nisso, né? Porque, a nossa vida é muito corrida, entendeu? E aí, acaba que você simplesmente foca em fazer o que você quer fazer, o que você se propôs a fazer, foca num propósito e segue em frente. Então, obviamente eu sei a responsabilidade que existe. Porque acaba sendo um espelho, né? Por isso que eu acredito que seja uma responsabilidade, porque você... as pessoas... Você reflete uma imagem, reflete um patamar que todo mundo, de repente, gostaria de chegar, né? Ainda mais quem é contador, é claro, né? Porque a sua referência é essa no momento, né? Não que não... Sim. Com a H Treinamentos, terão outras, com certeza. Até porque você é esse tipo de pessoa que, para mim, né, busca sempre estar acima ali de um nível, né? No sentido de... Para você mesmo, na verdade. Eu percebo que não é para mostrar para ninguém. Mas a gente acaba se espelhando, acaba, né, sempre vendo os resultados e querendo chegar lá. E não deixa de ser uma responsabilidade, porque alguma imagem que, de repente, negativa você no meio do caminho demonstrasse, impactaria nesse público, né? E a gente precisa entender que o que pode acontecer também, pode, né? Até porque também... A vida é real, né? Assim, junto com os holofotes que você carrega, você tem várias pessoas que estão observando, né? Então você tem pessoas que estão ali se inspirando, pessoas que torcem para o seu sucesso, e você tem pessoas também que torcem para você dar uma derrapada e cair pisando na banana no chão, né? Isso é o que deve mais ter, na verdade. Né? Não é o que mais tem, mas talvez seja o que mais possa ficar evidente se você der uma derrapada, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que por trás de um influenciador existe um ser humano. E o ser humano, por mais foda que você possa achar aquele influenciador, um ser humano ele erra. Sim. Então, a pessoa que os meus filhos conhecem não é a mesma pessoa que você conhece. E você já conhece uma pessoa diferente do que a pessoa que as pessoas da internet conhecem. Sim. Entendeu? Por quê? Pessoas que me acompanham de perto já me viram chorar. Por exemplo, no Summit, encerramento do Summit, elas me viram chorar. Já me viram chorar em um vídeo por causa de uma situação específica, como, por exemplo, a perda de um amigo, que eu gravei um vídeo uma vez que eu perdi um amigo contador, e mais de uma vez eu gravei, porque eu perdi 2 amigos na Covid. E nos 2 vídeos que eu gravei, eu chorei falando da história. Também... Inclusive, um era mentorando, né? Isso, né? Que é o Leandro, né? Que era mentorando meu, que era um dos caras, assim, mais inteligentes, assim, que eu tive contato. Enfim, a gente tem que entender que por trás disso tudo tem uma vida real. Então, como eu falei, eu já passei por N situações. Eu já quase quebrei meu negócio, passei extremas dificuldades financeiras
do ponto de vista de não ter absolutamente dinheiro para nada e dever para várias pessoas. Já tive nome negativado e ter que lidar com isso, gente cobrando e ter que lidar com isso. Eu já tive que tomar decisões difíceis, como, por exemplo, mandar pessoas embora por uma questão de não poder arcar com o custo, ou seja, dar passos atrás para depois dar novos passos à frente, muito mais do que você andou atrás, faz parte da vida. Só que o que eu procuro fazer dentro da minha narrativa, né, com o meu público? Eu procuro ser uma pessoa verdadeira naquilo que elas estão vendo. Para o momento que acontecer, como está acontecendo agora, e você não é referência, porque você já me conhece, né, dentro dessa amizade que nós criamos, o momento de ele se conectar comigo, ele não vai achar que eu sou uma pessoa diferente. Ou ele vai conseguir entender que eu sou um ser humano como ele. Porque, no final das contas, somos todos seres humanos. Sim, somos todos iguais. Você falou assim, poxa, tem um monte de coisa que eu vejo que eu me inspiro em você e tal. Mas quem te garante que eu não inspiro também naquilo que você faz? Quem te garante que eu não admiro você, entendeu? Só o fato de você me admirar e, de uma certa forma, ter mais pessoas que têm acesso a isso, por que eu não admiro? Eu conheço a sua história. Eu sei quanto a sua história ela é relevante, o quanto a sua história foi difícil e que ainda continua sendo desafiadora, Sim. Entendeu? E é uma troca de inspiração que a gente tem nas pessoas. Sim. Então, hoje, até mesmo um mentorando, ele vai ser admirado pelo seu mentor. Só que, às vezes, talvez não exista essa proximidade com todo mundo. E essa proximidade a gente consegue ter com algumas pessoas, como nós temos essa proximidade. Então, as pessoas que estão assistindo precisam entender que existe sim a figura da pessoa que você admira. Por exemplo, no Marketing Contábil Summit, quando o Caíto da Tiribin chegou, eu fui receber ele, né, com a minha equipe, né, fez um trabalho para poder conseguir trazer ele até o camarim dele. E quando eu recepcionei ele bem na entrada do evento, né, estava rolando uma palestra antes, eu levei até o camarim e aí eu fiquei conversando com ele no camarim. Então, quando foram passar as informações, né, do que deixar pronto para ele, nós deixamos lá um camarim pronto de um artista, né, porque ele é uma celebridade. Só que na hora que ele chegou lá, ele é uma pessoa extremamente comum, como ser humano. Sim. Só que é uma pessoa extremamente ocupada. Qual a diferença, por exemplo, dele de um outro palestrante que estaria palestrando lá? Ambos subiram no palco, deram o seu recado e foram aplaudidos de pé no final do evento, no final da palestra. A diferença talvez porque ele saiu de lá para outros compromissos, saiu de lá, pegou o helicóptero que pegou ele no prédio do evento e foi para outro compromisso que ia começar 15 minutos depois do evento que ele terminou de sair de lá. Então, ou seja, a agenda concorrida, o acesso a ter algumas coisas que outros palestrantes não podiam ter, como o fato de ter um assessor que veio antes para cuidar de tudo, ele só veio para o momento da palestra, enquanto o outro palestrante ia com muita antecedência para testar tudo. Ele não teve que fazer nada disso. Chegou um assessor e quando ele foi para o helicóptero já tinha um outro assessor esperando ele lá, porque ele tem mais de um assessor para tomar conta da agenda dele. Então, ou seja, essa é a realidade de uma pessoa que é um ser humano, só que é um ser humano extremamente ocupado, com muitos negócios. Então, o que vai diferenciar é o nível de complexidade da agenda de uma pessoa, o nível de preocupações que essa pessoa tem. Quantas pessoas você tem na Faconte? Hoje, 8 funcionários. 8 funcionários. Então, por exemplo, você acha que é complexo lidar com 8 funcionários? Bastante. Bastante. Agora, você imagina que a gente está com 110 pessoas. Acho que é 110, 102, enfim. Mais de 100 pessoas. Qual o nível de complexidade que é? Hoje eu estava fazendo uma reunião geral para todo mundo lá na Tactus. Cara, eu estava falando lá e as pessoas, eu dou espaço para as pessoas perguntarem e tal, mas eu não sei qual é o nome das pessoas. Tem alguém que você não conhece o nome aqui dentro? Não, conheço o nome, a história, tenho muita convivência. Hoje já não conheço o nome das pessoas mais, algumas pessoas obviamente eu conheço, mas já começa que a maior parte eu já não conheço, mas já não sei o nome de cabeça. Conheço a história de muito poucas pessoas e é o jogo. O que a gente tem que entender? Que você se torna mais ocupado, você tem mais responsabilidade, você só precisa saber gerenciar tudo isso, de vários aspectos. Primeiro, o quanto tudo isso mexe com a sua cabeça.
Porque se você achar que pelo fato de você ter uma empresa com X pessoas trabalhando, ou de porte Y, ou que você é uma pessoa mais reconhecida, porque ganhou uma certa notoriedade por aquilo que você faz, ou porque você tem um processo de influência na internet, isso te dá mais visibilidade e tal, e você achar que você é diferente das outras pessoas por causa disso, diferente no sentido de você é melhor que alguém, diferente você vai ser por várias razões, e todo mundo é diferente um do outro, mas você é melhor do que alguém por causa disso, E aí usar complica. isso para se sentir melhor, eu acho que é pior, né? Entendeu? Porque assim, chega a ser nojento, né? Quando você vai Sim. conhecer uma pessoa e você sente que aquela pessoa é, colocar assim, nariz empinado, aquela coisa que a gente fala, né? Normalmente quando a gente tem uma decepção, né? Com Sim. relação a falar com uma pessoa que você tanto admira. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar das pessoas que vêm te procurar. Então, o que que eu penso? Eu não vou conseguir tirar foto com 2.700 pessoas, mas eu separei momentos para tirar foto com a galera, eu Sim. separei momentos para poder conversar com as pessoas, mas eu preciso entender que existe uma limitação, né? Porque não é um evento para 50 pessoas. Então, existe uma limitação natural que não dá para você falar com todo mundo. E você vai se organizando mentalmente para você sempre equilibrar essa balança. Sim. Você não pode ser totalmente acessível, você não pode ser inacessível. Você não pode ser uma pessoa extremamente ocupada, mas você não pode ser uma pessoa aberta a todo tipo de convite, porque convite é todo dia, as pessoas o tempo todo pedindo para ter acesso a você. E você precisa entender que se você também dá essa liberdade para todo mundo, você não faz outra coisa a não ser atender as pessoas. Então, você vai aprendendo com o tempo, né? E você vai criando maneiras de você conseguir administrar tudo isso. Inclusive até quando eu iniciei, né, com a mentoria, foi uma das questões que não volta assim em relação a status, mas em relação à profissão, né? Que como contadora os clientes sempre me procuravam, né, como dona da contabilidade e eu delegava às vezes algumas tarefas e às vezes eu absorvia muitas para mim. E foi onde, conversando com você, eu consegui delegar mais. E hoje, assim, tem alguns clientes que me contatam ainda, mas eu sempre delego para o funcionário que cuida do departamento. E diminuiu bastante essa procura em relação a eles terem um contato, porque eu não podia, eu não sou inacessível, como você falou, mas também não posso ficar mais tão, porque eu preciso delegar, porque eu não vou conseguir fazer tudo, né? E foi isso que eu melhorei bastante depois da mentoria também. E coisas que às vezes a gente, como empresário como todo, não vou falar só no ramo contábil, não enxerga, né? É porque administrar o tempo é um desafio para qualquer pessoa. E toda pessoa tem esse mesmo ativo igual. Ninguém tem mais ou menos tempo do que o outro. Agora, o tempo ele se multiplica através da gestão que você faz do tempo, Sim. através do que você consegue formar de pessoas em volta de você, entendeu? Se você estivesse presa à operação, você não poderia estar aqui. Não. Porque da hora que nós chegamos, que a gente foi almoçar, que ficou conversando, e você ficou arrumando ali e tal, e nós estamos falando, nosso podcast aqui no Bate-Papo, é só você. Então não tinha como ser outra pessoa. Agora, por exemplo, o que acontece no futuro? Então, por exemplo, a gente chegou aqui, você teve que se envolver com um monte de coisa ainda para o podcast começar. Sim. Hoje, por exemplo, eu não preciso me envolver com isso, porque tanto é que teve uma coisa até que eu fui te dar dica, mas eu tive que chamar um funcionário meu para poder perguntar para ele. Inclusive, ele me ajudou um pouquinho também. Isso. Aí eu fui perguntar para o Cadu, por exemplo, né, como é que fazia tal coisa, tal, porque eu também não sabia, porque eu mesmo não opero o sistema. Mas vai chegar um momento, por exemplo, que você não vai ter que se preocupar com isso. Por quê? Porque você vai ter as pessoas que vão olhar tudo isso para você, vão monitorar tudo, vão cuidar de tudo e você vai focar somente na questão do entrevistado. Eu estou tentando organizar já para que isso aconteça, na verdade, né? Porque isso facilita, por exemplo, até a sua performance. Sim. Porque se você está aqui, você está preocupado se o áudio está bom, se a câmera ficou legal e uma série de coisas, isso te gera ali uma memória presa num outro assunto que faz você perder a concentração na nossa conversa. Com certeza. Então, isso é uma coisa que eu já passei por isso e é uma coisa que não fica legal.
Até... Mas você formar time também é difícil, né? Então, eu tenho certeza, como é que chama a nossa ajudante ali? Samela. A Samela. Samela. Então, eu tava vendo até a Samela olhando e tal, e quando nós estávamos ajustando a luz e tal, eu vi que ela olhou assim e falou assim, né? Tipo assim, acho que ela pensou assim, aprendi algo novo, assim, que eu já vou aplicar no próximo, né? É isso. Porque da próxima vez, ela mesma vai tocar isso aí, você não vai precisar se preocupar, porque ela já viu como que é, entendeu? Sim. Esse é o jogo de você ir criando braços estratégicos em volta de você. Isso é uma coisa importante para você pegar. Isso é uma coisa que fez total diferença para os meus resultados, foi conseguir encontrar pessoas muito melhores do que eu naquilo que elas fazem. As pessoas que estão em volta de mim, elas são muito foda. Muito. E elas fazem coisas que eu falo, meu, que coisa incrível. Isso faz total diferença. Por quê? Porque isso me dá a liberdade de focar naquilo que eu posso fazer melhor. E não naquilo que eu não sou bom. E até coisas que em determinado momento eu era bom, depois eu passei, porque poderia ser delegável, e as pessoas depois aprenderam, durante muito tempo entregavam abaixo do que eu entregava antes de passar, mas depois elas se tornaram melhores do que eu. Quando elas se tornaram responsáveis, né? É, porque a pessoa vai se desenvolvendo, às vezes Tem ela que tem jogar mais... ela tem que jogar o BO. Tem. Para eles resolverem, é isso. Eu ainda tenho essa dificuldade, né? Que ainda quero estar ali e tal, mas eu tô aprendendo. Pois é. Eu vou aprender. Uma coisa que também tem relação, que eu assisti várias vezes no seu canal lá do Instagram, é um texto que você fala sobre sabotagem. E lá atrás, em 2019, não me recordo assim, exato, 2020 talvez, eu assistia várias vezes aquele vídeo, porque realmente, às vezes, né, como você falou, a gente se auto-sabota, né? Você poderia falar um pouquinho sobre? Então, esse negócio de autossabotagem é até bonito falar, né? Isso você vê sendo falado muito, né, em podcast, mas na vida real mesmo, o que a gente percebe é que as pessoas, elas se autossabotam em diferentes formas, desde a falta de autoconfiança para tocar as coisas, até o fato de elas não darem continuidade das coisas porque elas mesmas são as próprias sabotadoras de si mesmo. Sim. Isso é um trabalho mental muito forte que nós temos que fazer e muitas vezes depende até de ajuda terapêutica para poder vencer algumas coisas nesse sentido. Porque sabe pessoas assim que parece que as coisas elas não dão certo plenamente? Parece que nada dá certo. Pois é. Agora, quando você começa a olhar, quem é o real responsável por não ter dado certo? Será que são elementos que fogem do nosso controle? Ou será que tem a ver com o comportamento da pessoa? Se você pegar, por exemplo, quando você pensa em dieta, a maior parte dos problemas da dieta estão relacionados com o quê? Com a autossabotagem. Que ela sempre inicia ou nem inicia, né? O básico todo mundo sabe que tem que fazer, certo? Você sabe. A pessoa inicia, tal, e aí quando ela tem a primeira tentação, né? Ou ela venceu 2, 3 tentações e ela se vê diante de uma outra tentação e ela se sabota. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. E nem retorna mais, né? Para dieta. Porque não tem problema, às vezes, acontecer de errar ou de você procrastinar, mas de repente voltar ali no start zero mesmo, um recomeço, né? Vou dar um exemplo para você que aconteceu hoje. Você tem o seu café, certo? Certo. E você tem diferentes tipos de café. Tenho. Você toma café sem açúcar. Sim. A pessoa consegue saborear o café mesmo tomando com açúcar? Não. Para quem gosta realmente de café, é sem açúcar, porque eu aprendi que se não é sem açúcar, é um melado, na verdade. Pois é. Então, hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo e há muitos anos eu tomo café sem açúcar. E aí ela falou assim, ela veio colocando café e tal, e ela falou, eu tô tomando café sem açúcar, mas tá tão difícil e tal. Eu falei, quanto tempo você tá tomando? Não, já comecei faz tempo e tal. Eu falei, mas quanto tempo você tá ininterruptamente tomando café sem açúcar? Não, sábado teve o Tacos Gestores, que foi o nosso evento, e eu coloquei açúcar lá. Eu falei, então zerou de novo. Verdade. Começa tudo zero a partir de hoje. Então, você está começando de novo a partir de hoje, tomar café sem açúcar, porque o final de semana você colocou açúcar. A memória do gosto do café sem açúcar, ele apagou quando ele tomou açúcar. Exatamente. Então, o que eu falei para ela? Falei,
Quando você levar durante 20 dias, pelo menos, você vai começar a mudar o seu paladar. E aí você vai conseguir começar a entender a qualidade do café. Aí você vai avançando, né? Porque o seu paladar vai evoluindo e você consegue entender aquele café que é mais ácido. Enfim, eu não sou especialista no assunto, tá? Eu sou amador, mas eu sou uma pessoa que é amante de café e eu consigo entender o que é mais... que agrada mais o meu paladar. Mas eu era uma pessoa que tomava com açúcar. Só que só foi possível à medida que eu comecei a insistir e não me auto-sabotei para voltar ao que era antes. Então, o que acontece com as pessoas é exatamente o que eu acabei de dar de exemplo. A pessoa tem um motivo e esse motivo é o motivo para ela se auto-sabotar. E aí ela acaba jogando por terra o que ela estava construindo e por aí vai. E nem recomeça. Do E zero. nem recomeça. Ou recomeça, ou entra num ciclo onde ela não consegue... Sempre ela se sabota. Ela recomeça, hoje eu tomo sem açúcar, amanhã de novo com açúcar. Pois É a mesma coisa de não ter parado de tomar café com E açúcar. já, por exemplo, para quem toma café sem açúcar, pelo menos para mim é assim, se eu pegar um café que tem açúcar, eu não consigo nem engolir. Já virou... Não consigo. Já peguei, não faz muito tempo, fui num lugar, eu peguei o café, a hora que eu coloquei na boca, eu falei pra pessoa, eu falei assim, tem açúcar, né? Eu falei, você me desculpa, mas eu não consigo tomar. Porque eu não consigo nem engolir, porque, tipo, não desce. Aí vai também pro suco, você muda o seu paladar quando você começa a tomar suco de fruta sem açúcar. No começo é difícil, porque eu mastigava o açúcar, entendeu? Eu mastigava o açúcar, eu gostava daquele negócio doce, era isso aqui de suco e isso aqui de açúcar embaixo, entendeu? Que ainda tinha que ficar continuando mexendo. Era absurdo, entendeu? Era absurdo. Eu colocava suco de laranja, eu colocava açúcar, absurdo. E é uma coisa que ainda volta para a saúde, né? Se você parar para pensar, porque deixar de tomar o açúcar, que é um dos males, faz uma diferença muito grande e tal. Sim. Então são coisas, por exemplo, que você vai trabalhando para que você possa mudar ali a forma de você agir em determinadas situações. E aí, esse ciclo de você vencer essa autossabotagem é um ciclo que não para nunca, porque a gente sempre vai querer se sabotar. Todo mundo tem esse autossabotador, então. Ah, sim. Na minha visão, sim. Eu não sou especialista no assunto, mas na minha visão, todo mundo tem. Sempre em É alguma... só não permitir que ele... Pode não ser nas coisas iguais a outros, né? Mas sempre em alguma coisa. É claro que para algumas pessoas algumas coisas são muito mais preponderantes do que outras, né? Mas todo mundo vai carregar algo que ela tem que sempre lutar contra. Sim. Ou, assim, as mudanças comportamentais, elas dependem de uma chave que abre de dentro para fora, entendeu? A gente tem que entender isso. Por mais que você fale com uma pessoa, e eu sei o que é isso, porque eu sempre estou ali orientando meus filhos sobre determinados comportamentos, mas assim, enquanto eles não entendem que é eles que precisam compreender a importância de mudar, é difícil. Para colocar na cabeça da minha filha, por exemplo, sobre a questão de ter uma alimentação saudável, é surreal a dificuldade. Porque assim, ela vive lutando contra a autossabotagem. E se eu permitir, se eu der espaço, ela vai... E se sabota. Se sabota o tempo todo, entendeu? Então, ou seja, eu vou escrevendo acordos com ela para que ela possa manter minimamente uma saúde alimentar então, que seja adequada. De certa forma, então, talvez precisaríamos de um mentor para melhorar o que sabota. Eu mesmo me sabotava, né? Em relação a delegar. Acho que... E hoje, com o mentor, eu melhorei muito. Acho que o mentor pode ser um dos elementos, mas acho que tem muita coisa envolvida que você pode considerar, e não somente uma pessoa. Até porque o seu mentor não vai estar com você o tempo todo. O tempo todo, sim. E isso é uma coisa, por exemplo, que conta. Então, algumas coisas que eu posso dizer que faz sentido. Por exemplo, o que é que você consome de conteúdos que te ajuda você ter uma consciência melhor sobre o seu estilo de vida ou sobre os problemas que você tem de deficiência e tal. Então, se o seu problema é o lado financeiro, você precisa consumir conteúdos que te ajudam do ponto de vista de orientação financeira. Tem um monte de influenciador bom com conteúdos na internet, no YouTube, disponível para isso, ou até cursos e tal. Então, uma coisa que eu consumo muito, que me ajuda, eu consumo bastante conteúdos que envolvem a parte de estilo de vida, tanto do ponto de vista de exercício quanto de alimentação. Então, apesar de eu não ser uma pessoa que estudou isso, né, e não sou formado em nada disso, mas o que eu conheço hoje de alimentação supera N vezes o que eu conhecia 2, 3 anos atrás.
Sim. Então, hoje, por exemplo, eu sei fazer um cálculo das minhas calorias, o que eu posso consumir, entendeu? Quais são os alimentos que combinam com outros alimentos, quais são as vitaminas que eu preciso introduzir que fazem a diferença para mim, os horários certos para as coisas. Então, são coisas que fizeram diferença na minha vida. E como que eu aprendi tudo isso? Desde as conversas com o meu nutricionista, até todos os conteúdos que eu consumi, até em podcasts que eu trouxe pessoas especializadas no assunto, que eu aproveitei o momento para perguntar aquilo que eu queria perguntar, que me ajudou nesse ponto. Então, acho que você ter acesso à informação, você consumir informação que te ajuda, seria o primeiro ponto. Um segundo ponto que vai ajudar bastante. Onde você está convivendo? Quem são as pessoas que estão em volta de você? Quem são as pessoas que fazem parte do seu network? Então, o que acontece? Se você quer se desenvolver profissionalmente, aonde é que você vai conseguir ter elementos de pessoas que vão te ajudar a desenvolver profissionalmente? Aí entra uma mentoria que você faz, onde você está num ecossistema de outros empreendedores. Aí entra cursos que você faz, aí entra eventos que você participa, que você se conecta com as pessoas, entendeu? Sim. Então, ou seja, se você está querendo se desenvolver profissionalmente, aí você tem o seu cunhado lá que, tipo, é um zero esquerdo, o cara, tipo, não consegue desenvolver nada que faz sentido. Você vai lá pedir orientação para ele? Não, né? Porque não é ele a pessoa certa para isso. Você vai pedir orientação para quem já chegou onde você quer chegar, para pessoas que passaram por coisas que você já passou e por aí vai. Então, você se introduzir nesse ecossistema faz uma diferença. Por isso que grupos de empresários, por isso que você sair da sua casinha, sair da sua zona e estar com outras pessoas faz uma diferença muito grande, porque você também usa isso como forma de inspiração. Isso vai também trabalhando a sua mente para você se preparar para coisas, né, que você vai enfrentar. Por fim, acho que a gente pode destacar também o quanto você consegue ser capaz de superar cada adversidade que você passa ou cada momento que você teria para se auto-sabotar. E aí vou dar alguns exemplos. Todas as vezes que eu venci uma grande tentação de fazer algo que eu não podia fazer de acordo com o que eu havia determinado dentro do meu planejamento, eu procurei comemorar aquilo como sendo uma vitória. Fazer uma relevância pelas conquistas. Exatamente. Então, por exemplo, eu pego todas as vezes que eu abri mão de comer um doce, e na hora que eu vou comer um doce, eu vou comer um doce pensando em todas aquelas mãos. Vezes. Então, eu não vou comer qualquer doce, eu vou comer o doce que faz sentido. Já teve doce que eu comprei, que eu coloquei um pedaço na boca, e eu falei assim, isso não vale minhas calorias, e não é esse doce que eu merecia por todos os doces que eu deixei de comer. Entendeu? Entendi. E eu não vou aceitar coisa menos ruim, menos do que isso, entendeu? Entendi. Muitas vezes aconteceu, porque às vezes eu acho que o negócio é gostoso e não é palatável como eu gostaria para justificar aquela caloria. Então, sim, eu caio fora. Mas quando eu vou comer, eu como com prazer, porque eu sei que eu deixei de comer 15, 20, sei lá quantas vezes, né, que eu deixei de comer. Sim. Então, esse é um ponto importante em relação a isso. Ou, por exemplo, situações que eu me coloquei onde eu tive que aprender a dizer não e que depois eu consegui dizer vários nãos. E dizer não é uma das coisas mais complexas que existe para o ser humano hoje. Exatamente. Toda vez que eu soube dizer um não, onde eu naturalmente teria dito sim para não gerar um incômodo ou para não gerar um desconforto, eu comemorei. Entendeu? Entendi. Ao invés de eu me sentir culpado por ter dito não. E os nãos que você disse te trouxe mais resultados, assim? Não? Às vezes o não é justamente para você não perder foco. Sim. Às vezes o não é simplesmente para você não criar problemas. Porque assim, vamos ser sinceros. Quem que hoje empresta dinheiro para um familiar e que tem a segurança que isso não vai gerar um problema familiar depois? Então, por exemplo, eu não empresto dinheiro. Ou por um amigo. Eu não empresto dinheiro para amigo, não empresto dinheiro para familiar. Mas e se alguém precisar? Aí eu prefiro dar do que emprestar. Porque eu dei o dinheiro e falo só, isso aqui é para você, o que eu posso te ajudar é isso aqui, e é a última vez que eu vou te ajudar e ponto final. Mas é até bíblico, né? Que é melhor que você tenha para dar do que para emprestar. Exatamente, porque de uma certa forma existe aquela questão que aquela pessoa vira servo seu e, sim, enfim, isso é bíblico. Então, você gera um desconforto, entendeu? E eu vejo isso acontecer com muita frequência porque as pessoas não sabem dizer não. Então, isso é um fator. Quer ver outro exemplo de dizer não? Eu tenho uma extrema dificuldade de falar não, eu tenho que aprender. Convites que você recebe.
Hoje, se eu não falar não, eu não consigo fazer outra coisa a não ser ficar Agradando a conta, todo mundo. dando conta aos convites. Porque assim, a quantidade de pessoas que me chamam numa rede social, pedindo uma ajuda, N coisas que acontecem, eu tenho que aprender a falar não, porque senão não dá conta. Então, essa é uma coisa importante Algumas também. ajudas você consegue direcionar até para um treinamento, para um curso hoje, né? O que eu estabeleço? Até para você falar um não, você precisa falar um não que parece um sim, Sim. ou você falar um não que tem uma justificativa. Então, por exemplo, se uma pessoa pede, por exemplo, uma coisa que é muito comum que acontece, as pessoas pedem para visitar a minha empresa. Eu já tenho uma resposta pronta para isso. Ó, na nossa empresa, a gente só consegue atender dentro dos nossos programas que acontece presencialmente por uma questão própria de agenda. Porque o nosso time... Não tem como ficar todo dia alguém indo lá visitar, né? Exatamente. Isso vai impactar no nosso time ou vai impactar na minha agenda. Ponto. Então, eu já tenho uma resposta para isso. Então, uma hora que você quiser visitar, aproveita e participa de um treinamento nosso que você vai ter acesso. Ponto. Então, eu já consigo dar um sim, uma possibilidade para a pessoa mesmo falando não. Entendeu? A pessoa, por exemplo, quer palestrar no meu evento e ela não faz parte do meu network. Aí eu já falo, para a pessoa palestrar no meu evento, ou ela tem que ser uma figura pública que eu conheça, que eu admire, que eu sei que ela vai acrescentar para o meu público, ou ela tem que participar do meu network. Se ela não estiver dentro do meu network, eu não tenho como saber se essa pessoa faz sentido. Então, não é esse tipo de abordagem que vai fazer você subir no meu palco. Primeiro, entra dentro do meu network para que depois eu possa ter condições de avaliar o seu trabalho e poder te dar uma possibilidade de, né, de se conectar com o meu público. Ponto. Entendeu? Porque pensa, existem N razões que as pessoas têm para justificar que elas vão receber o sim. Mas será que faz sentido você dar sim para todo mundo? Não, tem que tomar cuidado. não faz. Isso tem a ver com convites, tem a ver com uma série de solicitações que eu recebo no dia a dia. E assim eu vou fazendo sempre eu sempre vou fazendo ali um exercício de aprender a falar não. Depois de muito tempo, você sabe que você não tem mais dificuldade de falar não. E hoje, para mim, não tem dificuldade nenhuma. Então, hoje é natural. Pra Ainda mim, bem hoje é que eu não natural. recebi um não. Pois é. Imagina, pensou, Anderson, vem aqui participar de um podcast comigo que estou iniciando. Pois é. Mas a diferença é que você está dentro do networking. Sim, Isso faz uma grande diferença. sim, E as com pessoas certeza. precisam entender que isso é um pré-requisito para você, por exemplo, ter acesso a certas pessoas, entendeu? Com certeza. Eu participo, por exemplo, de mastermind, de pessoas que são pessoas, né, conhecidas, né? E eu tenho acesso a essas pessoas pelo fato de estar dentro do networking. Então, isso são fatores que têm um preço para isso, né? É o jogo. A gente tem que entender qual é a realidade. Tem que saber jogar o jogo também, né? Na verdade. Eu não sei o que dizer, porque é só aprendizado, né? Quando você está aqui. Na verdade, realmente, eu nem tenho muito o que falar ou o que perguntar, porque você já vai complementando, às vezes, o que você fala no que eu queria perguntar. Inclusive, eu até ia comentar, né? E realmente, uma vez você comentou essa questão do empréstimo, numa das mentorias, né? Que a gente tem que saber se posicionar quando a gente chegar no nível diferenciado, até mesmo no local que a gente frequenta. Você chegou a falar, e eu ia falar sobre isso, você já falou, seguiu perguntar. Uhum. Mas, de fato, eu vejo que, para mim, pelo menos, essa questão do não é dificultoso. E você depois se sente culpado de não ter falado não? Eu me sinto culpada. Porque eu sei que, às vezes, dependendo do sim que eu falei, vai me trazer um problema. Dá um exemplo hipotético. Emprestar dinheiro, por exemplo, ou cartão, entendeu? Eu sei que vai me trazer, porque já às vezes já até me trouxe. Eu sei que vai me trazer uma... E aí, assim, às vezes, o que eu já fiz, na verdade, quando eu falei sim para empréstimo, por exemplo, é pensar que eu dei, né? Então, mas é diferente. Nem cobrar mais a pessoa, mas nem levar, né? nesse nível. Porque se eu, na verdade, ficar nessa questão de ficar pensando ali na dívida da pessoa, ou que ela não dá satisfação, ou que ela não me dá um retorno, tal, porque até então foi um empréstimo,
Hoje eu já consigo falar não, porque recentemente me pediram o nome emprestado e eu já consegui falar não, É. né? Sobre o Mas caso do nome que eu vejo, que é um argumento bem bacana de você usar. Falou, olha, eu sou empresária e foi o que eu existem falei. muitas coisas envolvidas por trás do meu nome e eu não empresto meu nome para ninguém, nem para um parente, nem Não, para uma... eu cheguei e falei nem para minha filha, Pois né? é. Porque ela depende do meu nome tanto quanto eu hoje, né? Cartão mesmo, eu não empresto nem para os meus filhos. Então, por exemplo, minha filha, por exemplo, tem o valor que ela recebe dela mensal e tal, e às vezes ela quer comprar um negócio e tal, ela fala, pai, pô, você podia passar o seu cartão, e aí eu vou te pagando. Eu falo para ela, filha, o dia que você tiver o seu cartão, aí é outra história. Enquanto você não tem o seu cartão, você só compra à vista. E ponto. Então, a gente precisa trabalhar isso, E tá entendeu? tudo bem, né? Porque você tá ensinando ela Pois é. também, né? E você colocar limites, né? Teve, por exemplo, um amigo que pediu para eu ser fiador de imóvel. Eu falei, cara, eu não posso ser fiador, porque assim, cara, eu tenho um negócio por trás, e se der algum problema, Você isso vai tem me... sócios que dependem de você, tem entendeu? sua família que depende de Exatamente. Então, você. você falar abertamente para as pessoas, né, em relação à realidade, acho que é melhor. Agora, quando você daria o dinheiro ao invés de emprestar? Então, por exemplo, existem situações que você passa, porque eu já passei por isso, né? E a gente não pode ignorar que às vezes você faz umas besteiras na vida e você passa uma situação que te coloca numa condição financeira difícil. Sim. Então, acho que se você tem condições de ajudar, você pode ajudar, nunca na proporção de que é o valor que a pessoa te pediu emprestado, porque Bem normalmente a menos. pessoa vai pedir emprestado sempre com uma folga, Ótima dica, hein? entendeu? Pra Kelly, Então, assim, principalmente. por exemplo, se a pessoa me pediu R$ 5.000 emprestado, eu falo, eu não posso te prestar 5 mil. Por que você está querendo 5 mil? Porque eu vou fazer não sei o quê, tal, não sei o quê. Eu falo, cara, é o seguinte, eu não posso te prestar 5 mil, mas eu te dou R$ 1.000, por exemplo, se você achar que faz sentido, você corre atrás dos outros R$ 4.000. Entendeu? E entender também qual é a razão pela qual a pessoa está te pedindo dinheiro emprestado. Sim. Porque muitas vezes a pessoa está pedindo dinheiro emprestado porque ela se enrolou com o cartão, um exemplo. E com certeza ela vai se enrolar pra te pagar. Não Né? vai Então pagar. melhor nem Não vai emprestar. pagar. Exato. Agora também entender qual é a razão que você daria um dinheiro para uma pessoa, entendeu? Ah, você vai dar o dinheiro para uma pessoa que pediu um dinheiro emprestado para você porque ela se enrolou no cartão e porque ela não quer, ela quer sair daquele rotativo lá que tá com juros absurdos e tal. Cara, me desculpa, mas assim, a melhor alternativa ao rotativo nesse caso, se você não pode pagar, é você ir lá e parcelar e você vai diminuir um pouco os juros e tal e vai travar o seu cartão por conta do parcelamento. Ponto. Então, o que a gente precisa entender é que as pessoas precisam aprender a ter autorresponsabilidade. As pessoas precisam, muitas vezes, elas apanharem para elas aprenderem. E a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa, muitas vezes, é você simplesmente deixar ela se ferrar. Porque é assim que a pessoa vai aprender. Porque se ela perceber que ela sempre vai ter onde se resgatar, aí... Ela sempre vai contar com você lá no final, né? Ah, não tem o Anderson Pois é. pra me ajudar, tem... Mas são coisas que eu de fato, tive que melhorar muito, tá? É. Não pensa que eu sempre pensei dessa forma. Não foi do dia pra noite. Não. Principalmente com pessoas que eu tenho ali um laço familiar forte, como filhos, por exemplo. Uhum. Eu tive uma dificuldade muito grande de aprender a dizer não para meus filhos. É, muito grande. Para filho é difícil. Então, mas é difícil, só que assim, de uma certa forma, às vezes você se coloca em situações que não são situações reais, mas na sua cabeça elas se tornam reais. E vou dar exemplo prático para a galera poder entender como que a gente falha. Uhum. Tá? Eu tive que aprender a lidar com isso. Quando eu me separei, meus filhos eram pequenos, né? E aí eu me separei, meus filhos tinham a pensão deles, que não era pouco dinheiro, né? Um valor considerável, só que a pensão ia para a mãe deles. E aí o que acontecia? Muitas vezes é que eles mesmos faltavam coisas especificamente para ele, porque a mãe utilizava o dinheiro, não que ela, enfim, não cabe a mim julgar, mas para algumas coisas simples, às vezes, por exemplo, uma roupa e tal, até mesmo para eles poderem sair. Eles foram crescendo, tá, queria sair e tudo mais, e o dinheiro da pensão não podia servir para eles poderem sair. E eu dava um monte de coisa por fora, além daquele valor que eu dava mensalmente. O que eu errei nesse ponto, na minha visão? É porque eu criei um conceito na cabeça deles de ser um caixa eletrônico, entendeu?
Porque eu ficava sempre resgatando. E para não criar aquela sensação de que eles não estavam tendo uma vida adequada, tal. Porque, por exemplo, nesse meio tempo, a minha vida mudou muito financeiramente, então eu passei a ter acesso a coisas que naquele momento anterior eu não tinha. Então, eu comecei a carregar uma culpa comigo. Ah, mas peraí, né? Um exemplo. Ah, mas eles não têm uma roupa nova e aí não é sentido, né? Porque, tipo, eu tô indo para Orlando e eu compro um monte de roupa para mim e aí eu chegava, por exemplo, e dava para eles gastar o que eles queriam, entendeu? Sem limite. Sem limite. Assim, dava um limite, mas assim, um limite fora do comum. E eu comecei a entender que o que eu estava fazendo não estava certo. Por quê? Porque eu estava ajudando a criar um grau de dependência ao pai que socorre os filhos o tempo todo. E quando você teve esse start, assim, de ver isso? Ah, isso já foi mais próximo de quando eles estavam bem maiores. Eu passei muito tempo errando nisso. Mas aí, teve alguma consequência que, de repente, fez você enxergar? Às vezes um comentário que gerou uma certa decepção. Entendi. Às vezes uma situação ou outra que você começa a observar e também de trocar ideia com pessoas que têm uma experiência diferente. E aí você começa a ouvir essas pessoas, as pessoas começam a te falar algumas coisas que você começa a refletir. Que você poderia fazer. Sendo bem sincero contigo, eu deveria ter feito terapia antes para poder entender isso muito tempo antes, porque teria me ajudado, inclusive, na criação deles. Mas, por alguma razão, eu não fiz, por isso que eu falo, acho que as pessoas têm que fazer terapia. Tem que fazer terapia. Acho muito importante. Hoje você faz terapia. Eu faço, mas mais para uma linha mais profissional mesmo. Então, estou mais focado mesmo na linha profissional, mas tem coisas também do ponto de vista pessoal que eu trabalho, mas... Eu fiz terapia por um bom tempo, antes também da minha separação, posterior também. Mas depois eu não vi muito sentido, porque eu fiquei meio que repetitiva, sabe? E aquilo começou a me gerar um desgaste em relação, porque eu só falava do meu problema conjugal na época. Aí ficou muito repetitivo. E aí eu achei que não estava me ajudando, e aí eu pensei, eu comecei a faltar, na verdade, na terapia. Comecei a faltar... Então, que aí eu não tinha mais disposição de falar aquele assunto, estava me desgastando, sim. Entendeu? Assim, na minha visão, tá? E eu não sou uma pessoa especialista para dizer, mas na minha visão, né, de amador. Acho que os assuntos relacionados que vão ser tratados, eles precisam ter ciclos, né? Sim. Então, tipo assim, você tá numa crise, tá num problema específico e tal, e você vai trabalhar aquilo ali, a hora que aquilo se resolve, de certa forma, você fecha aquela caixinha, bota aquele assunto ali e vai tratar outra coisa. Se você ficar somente falando dos mesmos assuntos, fica cansativo mesmo. Acho que foi o que aconteceu. Não que eu talvez não teria, eu acho que até teria outros assuntos para falar, mas eu mesmo assuntos não vão faltar, essa é a verdade, porque a gente sempre vai ter coisas que a gente vai ter que sempre buscar ajuda. Sim. E outra coisa também é que existem, às vezes, assuntos que são importantes você tratar, mas você não está no momento ainda para você mexer naquilo. Então, por exemplo, cheguei a fazer em terapia, eu cheguei a fazer regressão, né? E você já fez alguma vez, não? Não, regressão. Então, em regressão, por exemplo, você consegue voltar ali na sua infância e você consegue voltar em várias etapas da sua vida, né? Eu fiz uma sessão de hipnose. Uma hipnose com regressão. Você voltou? Não, na verdade, eu tava com a autoestima muito baixa, né? E aí eu fui lá, minha autoestima tava no lixo, na verdade. E aí ele começou a fazer, né, a técnica dele e tal. E eu chorei bastante ali. Foi bem emocionante, assim, porque voltou algumas questões. Mas você conseguiu chegar a coisas que você não sabia que estavam no seu subconsciente? Eu acho que eu refleti bastante. Não foi uma hipnose, assim, porque eu não lembrei de momentos que eu não lembrava, por exemplo, entendeu? Então, desde a regressão... eu não sei se a técnica da regressão... da regressão é bem parecida. A regressão é um pouco mais profunda, né? Do ponto de vista de você dar saltos no tempo e você pegar coisas que estão dentro do seu... desbloquear coisas, Isso. né? Porque o que acontece? Quando você entra no estado hipnótico, você vai estabelecendo avanços dentro da sua mente. E quando você entra dentro do seu subconsciente, você meio que abre uma porta e você entra num lugar que tipo, você pode encontrar qualquer coisa. Então, por exemplo, numa das partes da terapia, eu encontrei um amigo de escola que
ria de mim, que ele era muito bem sucedido. Enfim, E que provavelmente eu não lembrava nem o bloqueou. nome dele. E agora eu não consigo mais esquecer o nome dele. Entendeu? Sério? É. Outra coisa também que eu encontrei dentro da regressão, eu me reencontrei com meu pai. E como meu pai foi muito forte para mim, então foi muito relevante aquele momento dentro da regressão, porque eu tive a oportunidade de conversar com ele quando eu era pequeno. Então, uma coisa louca. Eu pequeno, eu encontrei meu pai, Mas era como se você tivesse tido uma conversa nova? como se eu tivesse voltado ao tempo e estivesse conversando com ele naquele momento. Sim. Isso. Só que eu estivesse conversando com ele naquele momento, só que vivenciando uma situação na qual ele estava se despedindo, coisa que eu não tive chance de me despedir dele, por exemplo. Entendi. E ele se despediu de mim naquele momento e foi embora. Aí você conseguiu meio que encerrar esse ciclo de dor, talvez? Acho que foi não só o fato de encerrar o ciclo de dor, porque a perda de uma pessoa que faz total diferença na sua vida, que tem um significado muito forte, você nunca vai apagar. Mas a gente sempre busca, e isso faz com que muitas pessoas buscam através da parte espiritual, né, ter contato com uma pessoa que faleceu, porque ela busca uma maneira de conseguir fechar algumas lacunas que ficaram, entendeu? Meu pai morreu através de um atropelamento, né? E foi uma coisa inesperada. Então, tipo, quando a pessoa morre dessa forma, você carrega uma série de coisas. Desde nunca descobriu o que foi que aconteceu de fato, porque quando aconteceu isso, não tinha como tem hoje câmeras em todo lugar, então a gente não sabe o que aconteceu. E o fato de ter sido repentino, diferentemente de você ter uma pessoa que passou por um processo doente, você tem meio que uma despedida daquela pessoa. Sim. Então você consegue, de uma certa forma, né, alinhar algumas coisas. Mentalmente você se organiza para aquela chegada. E quando a pessoa morre de uma forma assim, você simplesmente está trabalhando e a pessoa morreu. Entendeu? E assim, fica uma lacuna naquilo. Então, acho que foi importante pelo fato de eu conversar com ele, né? Ter a chance de conversar com ele, ainda que dentro do meu subconsciente. Isso foi importante para mim nesse ponto. Enfim, não importa a técnica, né? E nem estou aqui para promover que você tem que fazer hipnose, tem que fazer a regressão, né? Não é esse o objetivo aqui. Mas o objetivo é você buscar ajuda. A única coisa que é importante é você buscar ajuda de profissionais que realmente possam contribuir para você. Porque não é o fato de a pessoa ter uma titulação que isso significa que ela vai ser a melhor pessoa para te ajudar ou que ela esteja qualificada para aquilo, né? Acho que um profissional bom, ele é um profissional que sempre se recicla, um profissional que consegue realmente te conduzir para um estado melhor e não te ajudar a afundar mais dentro das suas próprias crises que você tem e tal. Enfim, muitas pessoas poderiam ter um outro nível de performance, ou até pessoas que poderiam evitar de chegar a um ponto de ter uma depressão, uma coisa mais difícil de sair, se elas tivessem buscado ajuda antes. E em determinados momentos da vida, é quase que inevitável você contar com ajuda, entendeu? Porque uma relação que se destrói, né, porque não deu certo, uma relação abusiva, problemas familiares, problemas de abusos, problemas relacionados a graves crises financeiras que você possa passar, perdas financeiras que você possa sofrer, e inúmeras outras situações complementares, perdas de um ente querido e tudo mais, com a ajuda terapêutica, né, de um profissional, eu acho que te ajuda melhor a passar tudo isso. Sim. Então, busque ajuda. Porque não é fácil, não. Com Essa certeza. é a verdade. Como eu disse no começo da nossa conversa aqui, sempre existe um ser humano por trás de um profissional. Então, vocês estão olhando aqui para 2 seres humanos. Sim. Que têm problemas, que têm dificuldades, que têm angústias, que têm problemas emocionais, que... Enfim, é a nossa vida. Que tem que, às vezes, buscar ajuda para poder desvencilhar tudo esses problemas que são mais, às vezes, pessoais, né? Tem problemas que a gente, às vezes, nem abre, né? Para outras pessoas. E é isso, Anderson.
É um prazer, né, ter Nem você. sei quanto tempo deu no total. Sei que a gente falou Deixa eu bastante, ver. né? Deu 1h30. É? 1h30 aqui com você. É sempre um prazer poder te receber. Eu espero poder, de repente, ter você mais vezes aqui. Foi uma conversa muito gostosa. Falamos sobre trabalho, sobre terapia, sobre Muita todos os coisa. assuntos. E você já sabe, todos já sabem, mas eu vou falar mais uma vez aí, não sei quantas vezes. Gratidão pela sua vida, né? Por ser essa pessoa que inspira, né? A mim, principalmente, pelo menos eu posso falar por mim, né? Que me inspira, que me ajudou muito nessa trajetória de chegar até aqui, poder te entrevistar, seja desde do mínimo detalhe, até mesmo de conseguir aqui superar o nervosismo, né? Superar a câmera, deixar que as palavras fluam, né? E poder estar aqui com a sua presença. Espero ter você para minha vida, num contexto geral, continuar com esse network que nós conseguimos construir até aqui. Que Foi um bom. prazer poder compartilhar um pouco do que eu já tenho, né? Porque eu consegui já conversar com você em outros momentos e ouvir tanto na mentoria quanto, né, em outros momentos. E hoje poder distribuir um pouquinho, né, do contexto aí, do seu processo, do que você aprendeu, do seu aprendizado. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. E é isso. É isso. Fico feliz também. Foi um prazer estarmos aqui e dizer que eu tenho muito orgulho de você. Não se Ai, esqueça disso. que bom. Tá bom? Pelo menos um orgulho. Obrigada, Anderson. Um prazer. Até. E espero ter você novamente. Até logo, pessoal. E é isso. O podcast encerra aqui. O nosso segundo. Logo, logo teremos mais.